Esperamos que os irmãos estejam presentes agora, mas que muitos também possam acompanhar depois. Então nós teremos um louvor que para alegrar o nosso coração, pois nós também teremos uma porção da palavra, a palavra para edificar o nosso coração, uma palavra profética para a vida dos irmãos. E eu queria ler para o nosso desfrute inicial o Salmo 133, que ó, quão bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Abraão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então nós esperamos que a bênção de Deus hoje possa alcançar todos os irmãos, todas as pessoas, porque nesses dias que nós estamos enclausurados, nós estamos presos diante dessa pandemia, nos apegamos ainda mais com o Senhor, esse Senhor que tem nos ajudado e conduzido. Então eu quero agradecer aí aos irmãos que fizeram tudo isso, aos jovens, a equipe de louvor, ao irmão Junei, que vai depois passar a palavra para nós, e a todos os irmãos que estão ouvindo. Então nós elevamos nosso pensamento a Deus, ao Criador do universo, ao Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Tu, ó Senhor, que mesmo estando no teu trono aí dos mais altos céus, tem olhado para este planeta Terra, tem olhado para a nossa cidade, tem olhado para a nossa casa, tem olhado para a nossa igreja. É tu, ó Deus poderoso, que nós rendemos toda a graça, todo o louvor, que nós despejamos toda a nossa esperança, porque nós sabemos que de ti vêm as coisas boas da nossa vida. Meu Deus e Pai, que a sua mão poderosa conduza esse louvor, conduza as pessoas para diante de ti, e que agora suba até o teu trono a nossa oração. Oh, e que ela volte para nós, cheia de graça e de misericórdia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Concebeu, o Senhor quer alcançar
Todo que pede, sim, recebe. Quem busca, encontrará. Oh, aleluia, irmãos, porque todo que pede, sim, recebe. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Som? Ok. Tudo certo?
Queridos irmãos, queridas irmãs, a você que nos acompanha pela internet, nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos sendo conectados no Espírito com todos os nossos irmãos. Era o nosso desejo que todos estivessem aqui, mas por causa da situação, da pandemia, por causa do amor aos irmãos, para resguardar a saúde de todos, nós mantemos esse isolamento. Mas nunca estivemos isolados no Espírito. No Espírito estamos todos conectados todos os dias, orando, buscando o Senhor, tendo comunhão, que essa é a nossa vida, a vida do cristão. Andar na presença do Senhor. Aleluia! Nossa mensagem de hoje é o cativo e o bom perfume de Cristo, baseado em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Amados irmãos, todos nós sabemos, a Bíblia nos revela que há o império das trevas, governado por Satanás, e a realidade do reino de Deus, o reino da luz, que é o viver da igreja. Aleluia! Nós éramos cativos de Satanás, mas o Senhor nos libertou, e hoje nós somos cativos de Cristo. E nós vamos ver pela mensagem de hoje, que o Senhor nos libertou, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, possamos exalar a fragrância do conhecimento do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Em 2 Coríntios nos diz que nós somos vaso de barro, e o Senhor é o tesouro em nós. Esse tesouro, ele tem um perfume. Quando nós vivemos a realidade do Senhor, onde nós vamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Amém. Também nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele, desde a eternidade passada, Ele teve o seu plano, Ele tem a sua economia, Ele tem um desejo no seu coração. Para isso Ele criou todas as coisas, o céu, a terra. Ele não criou Satanás, Ele criou um anjo, que em desobediência e rebelião se tornou Satanás. E Ele também criou o homem, com o desejo de poder habitar, morar, fazer desse homem a sua habitação, a sua casa, a igreja. Hoje nós somos essa casa do Senhor, a igreja do Senhor. E Deus, uma vez que nos colocou na igreja, Ele quer que nós nos tornemos vencedores, que recebamos o galardão de reinar com Cristo no reino vindouro, no reino milenar. Acontece, irmãos, que Satanás, o opositor, o inimigo de Deus, ele também tem o seu plano, ele tem muitas artimanhas, e ele quer nos impedir de servir ao Senhor, de ser feliz no Senhor e de ser um vencedor. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Aqui nos diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Amados irmãos, Satanás, ele quer tirar vantagem em toda a situação. Ele quer nos enganar, mas nós não podemos ignorar os seus desígnios, os seus propósitos, os seus estratagemas. Nesta mensagem, nosso irmão revelou para nós os planos do inimigo, os estratagemas que ele usa para impedir os filhos de Deus de
servir ao Senhor. Diante de tudo que nós estamos passando, irmãos, nós sabemos que nós estamos nos finais dos tempos. Já não falta muito para que o Senhor conclua a sua vontade, que Ele volte. Essa é uma promessa do Senhor que está na Bíblia. O Senhor vai voltar para estabelecer o seu reino e julgar todas as coisas. Ele não vai demorar para isso. Queria ler com os irmãos Apocalipse capítulo 12, versículo 12. 12. Belo número. Aqui nos diz: por isso festejais, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que ele já foi condenado, ele já está julgado pelo Senhor, e só falta esse tempo até a volta do Senhor para ele ser julgado. Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, também nos diz: o diabo, que é Satanás, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ali João, em Apocalipse, já viu, isso vai acontecer, o julgamento já foi decretado, mas resta, irmãos, nós vivermos de modo digno de Deus, para que o Senhor possa edificar a sua igreja e voltar para estabelecer todas as coisas, o reino, e executar o julgamento. E aqui em 12:12, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, mas ele quer fazer que esse tempo se prorrogue, demore. Como ele faz isso? Através dos seus estratagemas. E há 3 estratagemas principais. O primeiro dele é propagar o mistério da iniquidade. Iniquidade é tudo que é pecado, é tudo que é contra Deus. Nós podemos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ó Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Tua palavra é maravilhosa. 2 Tessalonicenses 2:7 nos diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui diz mistério da iniquidade, é um mistério, algo que ninguém pode explicar. Ele está operando e há algo que o detém. Muitos dizem, pode ser a palavra que ainda está fluente, a igreja que está na terra, os vencedores que ainda estão buscando, mas há algo que o detém. Mas esse mistério opera. E o mistério da iniquidade, irmãos, é para tirar todas as referências de limites, todas as referências que nos conduzem até o Senhor. E nós temos um exemplo dado na palavra da semana. Vamos imaginar que façamos uma faixa branca e haja uma placa que diga: não ultrapasse. Daí, se você ultrapassar aquela marca, você estará transgredindo. Mas o trabalho do inimigo não é falar assim: ultrapasse, ultrapasse. Não, ele faz algo pior, irmãos. Ele tira aquele limite, de forma que você já não sabe mais se você está lá ou está cá. Esse é o viver do homem hoje. Não tem mais referência do que é pecado e do que não é pecado. Então Satanás, ele quer tirar a palavra de nós.
Mas não é, irmãos, a palavra física, esconder a Bíblia. Isso ele já fez nos séculos passados. O que Satanás quer fazer é tirar o nosso amor pela palavra, o nosso desejo, a nossa fome pela palavra. Muitas vezes nós desprezamos. Nós até temos 5 Bíblias em casa, mas não buscamos, não lemos nenhuma. Nós não procuramos ouvir, dar valor ao que o Senhor tem falado. Tudo isso, irmãos, é o trabalhar do iníquo, tirando as referências. Quando nós ouvimos o Senhor, nós temos uma direção, nós temos uma referência. Mas se nós perdemos esse falar, nós já não sabemos como nos conduzir. Que o Senhor tenha misericórdia, que Ele não permita que nós venhamos a perder a referência. Em Mateus 24, 12, ali fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui está falando de nós, os irmãos, o amor vai se esfriar. Porque, irmãos, essa iniquidade é no sentido de que o nosso coração não veja, não ame, não busque a palavra, não busque o Senhor. Daí só resta um coração gelado, que não reage, que está entorpecido. Então, uma vez que é revelado esse estratagema, vamos amar a palavra do Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos gastar tempo para ler e ouvir a palavra. Irmãos, o segundo estratagema é nos levar a não usar o nosso espírito. Uma das grandes revelações da Bíblia é que Jesus, quando ressuscitou, ele se tornou o Espírito. E como Espírito, ele entra no homem para se tornar a vida eterna do homem. Essa é a salvação. Receber Jesus como Espírito para dentro de nós, como a vida eterna. E ele se mescla ao Espírito do homem. O homem tem o Espírito humano e Deus é Espírito. Quando ele entra em nós, se torna algo maravilhoso. O homem está unido a Deus. O homem se torna um com Deus. Ninguém, nem Satanás, pode desfazer isso. Só que ele pode nos enganar, nos entorpecer e fazer com que nós não usemos o nosso espírito. Queria ler 1 João, capítulo 2, versículo 18, aleluia. Aí na sua casa, diga amém, invoque o Senhor, não fique parado, exercite o seu espírito. 1 João 2,18 diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui menciona anticristo. O que é anticristo? É tudo que é contra Cristo. E Cristo, irmãos, significa o ungido, aquele que recebeu a unção de Deus, a comissão de Deus. E disto vem a palavra crisma, que é a unção. A unção é o Cristo totalmente processado, morto, ressuscitado, e que se tornou Espírito, para entrar em nós e guiar a nossa vida como a unção. Mas o inimigo, ele quer barrar isso, que nós não usamos o nosso Espírito. Por isso, amados irmãos, não caia nessa. Não caia nesse estratagema. Exercite o seu espírito. No dia a dia você pode invocar o nome do Senhor. Você pode cantar para o Senhor. Você pode orar. Você pode falar a palavra. E quando você estiver na reunião, no culto, na igreja, exercita o teu espírito. É o melhor momento para você aprender a exercitar o espírito. Cantando para o Senhor, orando, invocando, falando, proclamando os hinos. Irmãos, nós podemos exercitar esse espírito e derrotar o inimigo. Aleluia! E ainda há um último estratagema, irmãos. Satanás quer também eliminar a nossa comunhão com o Senhor. Irmãos, ter comunhão com Deus é uma coisa inigualável nessa terra. Como pode homens pecadores como nós
poder se achegar e estar na face de Cristo, na face de Deus. E Deus deu isso para nós. Muitas vezes nós não valorizamos. A gente vê no livro de Êxodo, capítulo 32, 33, Moisés era alguém que vivia na face de Cristo. Ele chegou por 2 vezes a permanecer 40 dias e 40 noites no monte, falando e ouvindo o Senhor. Ele tinha uma tenda, a tenda da congregação, onde todos os dias ele se encontrava. Ele falava face a face. E amados irmãos, você que nos ouve, Deus não deu isso só para Moisés, Ele deu para cada um de nós. Por isso, não lute contra Deus. Não seja enganado, eu não tenho tempo, eu sou corrido. Não, isso aí é estratagema de Satanás. Marque um tempo com o Senhor. Faça na sua casa um lugar de comunhão, um lugar que todo dia você fica ali retirado sozinho, contemplando o amado Senhor. Queria ler com os irmãos Daniel 8:11. A coisa é séria, irmãos. Aqui diz: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui diz que foi tirado o sacrifício diário. Esse sacrifício, irmãos, é essa comunhão diária. Quem sabe, todos os momentos, vamos estar em comunhão com o Senhor. Mas lá em Daniel houve essa perda, esse dano. Foi retirado o sacrifício diário, foi interrompida a comunhão. Nós não podemos ter esse fato na nossa vida. Precisamos ser homens e mulheres de oração, que buscam o Senhor, que têm comunhão com o Senhor. Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmão, pratique essa palavra, se apresente todos os dias, se ofereça ao Senhor. Aqui a palavra fala do aroma, do perfume. Há um perfume da oferta do Velho Testamento que subia para Deus. Quando você tem comunhão, o perfume de Cristo, o perfume da oferta sobe até o Senhor e agrada a Deus. Aleluia! Irmãos, os ministros da nova aliança são aquelas pessoas que têm um viver que busca a palavra, um viver que exercita o Espírito, um viver que tem comunhão. Por isso, os estratagemas de Satanás, eles não funcionam, eles são derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Agora, entrando aqui na palavra de 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 2, versículos 14 a 16, aqui nos fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia! Aqui fala que Deus sempre nos conduz em triunfo. O que é triunfo? Triunfo, irmãos, é vitória. O nosso Senhor, Ele é vitorioso. Cristo é vencedor. Na cruz Ele venceu todas as coisas. Em João 19:30, quando estava para morrer na cruz, o Senhor expirou, exclamou: está consumado. Acabou. Acabou. A vitória do Senhor. Ele derrotou Satanás. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Ó Senhor Jesus. Aqui fala: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz, parecia que tudo estava acabado. Satanás achava que tinha vencido, mas a morte de cruz é a morte do nosso velho homem,
é a morte da carne, para viver no Espírito, irmãos. E Satanás foi derrotado. Por isso Paulo, em 2 Coríntios, ele gritou para os irmãos: graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nosso viver, irmãos, perante o Senhor, é em triunfo. Nós podemos viver em triunfo. Em Apocalipse capítulo 12, ó Senhor Jesus, que maravilha. Aqui 12:10 fala: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas olha aqui agora, irmãos, eles, pois, o venceram, aleluia! Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro. Na cruz foi derramado esse sangue, que cobre todos os nossos pecados. Não importa, irmãos, tanto que você tem errado, Cristo tem um sangue precioso que foi derramado, para nos purificar de todo o pecado. Também fala por causa da palavra do testemunho. A palavra, irmãos, é o que nos dá vitória. Tanto a palavra que nós ouvimos, quanto a que nós testemunhamos, é a que nos fará vencedor. E mesmo em face da morte, não amaram a vida da alma. Senhor Jesus, Satanás faz de tudo para a gente valorizar o que é desta terra, a nós mesmos, o nosso ego. Mas o Senhor falou: quem quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por isso eles falam aqui, eles venceram, mesmo em face da morte, não amaram a vida da alma. Senhor Jesus. Irmãos, esse trecho de 2 Coríntios, essa porção, é maravilhosa. Aqui, Paulo, ele usa uma metáfora. Paulo é maravilhoso. Nós vimos que em 1 Coríntios ele usou a figura das Olimpíadas, falando que aquele que corre numa corrida, tem que correr até vencer, né? Correr, tem que esmurrar o corpo. Ele deu aquele exemplo. Aqui, ele dá outro exemplo. Ele fala aqui: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então ele dá o exemplo da época do Império Romano, em que, quando havia a vitória do general romano, ele entrava em Roma, rumo a um lugar que chamava Capitólio, onde fazia as oferendas ao Deus deles, e ele entrava numa procissão com um louro na cabeça, vestido de uma veste realmente muito importante, e atrás iam os cativos. Dois tipos de cativos: aqueles que tinham se rendido a ele antes da luta, e aqueles que resistiram. E eles iam, e alguns iam com incensário, manifestando um cheiro. E quando chegava no Capitólio, aqueles que se renderam iriam viver, e aqueles que tentaram enfrentar iriam morrer. Por isso que fala aqui: para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Senhor Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 17, fala assim, irmãos: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Quem recebe o Senhor como seu Salvador,
já ganhou a vida eterna, já ganhou a entrada para a Nova Jerusalém, para viver a eternidade. É isso que a Bíblia fala: quem crer em mim viverá eternamente. Mas aqui fala ainda: o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Veja aqui, quem crê não vai ser julgado, porque já se tornou filho de Deus. Mas o que não crê já está julgado. É lago de fogo, é perdição eterna. É a mesma situação de 2 Coríntios, onde diz que para uns aquele aroma era de morte para morte, para outros era de vida para vida. Irmãos, hoje também nós estamos nessa procissão para exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos os cativos do Senhor. Efésios, capítulo 4, esse versículo é maravilhoso, irmãos. 4:8, aqui diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando o Senhor ressuscitou, todo aquele que creu nele se tornou cativo de Cristo. Não é cativo de Satanás, é cativo. Não tem jeito. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, só podemos louvar o nome do Senhor. Queria só para terminar, porque aqui nós vimos que, dependendo do nosso viver, nós podemos atrasar ou apressar a vinda do Senhor, e podemos apressar o julgamento de Satanás. Então, teve um irmão chamado Charles Studi, um missionário inglês, ele disse: um cristão tem de ter um viver tal que, quando ele morre, tem festa no céu e tem festa no inferno. Oh Senhor Jesus, como assim? Uai, morreu o cristão, festa no céu, uma pessoa que viveu para Deus, é lógico, mas festa no inferno? Ele falou: porque no céu está chegando alguém que viveu para Deus, alguém que apressou a volta do Senhor, e no inferno tem festa, porque eles dizem assim: ainda bem que saiu da terra um que estava ali me atrapalhando, estava apressando para mim ser lançado no lago de fogo. Então, amados irmãos, nós temos que viver, exalar o bom perfume de Cristo. Para isso, ter a referência da palavra, amar a palavra, usar o nosso espírito e ter comunhão com Deus. Que Deus possa abençoar você que esteve conosco, os nossos irmãos. Essa foi a nossa primeira experiência de live. Com certeza, se perdurar a situação, todo domingo nós vamos estar aqui para levar para os irmãos um desfrute maior, um gozo maior, tá bom? Que Deus possa abençoar os irmãos. Nós ainda vamos desfrutar de mais 1 ou 2 cânticos pelos nossos irmãos para finalizar a reunião. Louvado seja o Senhor.
Então, amados, nós vamos nos despedir dos irmãos, nós vamos nos despedir de vocês, mas o nosso coração hoje está muito alegre, né? Enfim, nós conseguimos fazer a nossa primeira reunião, mesmo que seja online. Estamos em poucos irmãos aqui por conta da circunstância, mas eu tenho certeza que os nossos corações se alegraram hoje. Que Deus possa nos abençoar, abençoar todos que promoveram, os que cuidaram, aqueles que fizeram bastante esforço para isso acontecer. E com a graça de Deus, domingo nós estaremos aqui de novo. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos deu uma vida especial. O Senhor nos deu uma vida de ministros, o Senhor nos deu uma vida de pastores, mestres, o Senhor nos deu uma vida da igreja, Senhor. E nós podemos viver esse momento, que é um momento especial, quando nós nos reunimos em Seu santo nome, quando nós voltamos o nosso espírito para Ti, e que nós sabemos que há uma alegria no céu, porque hoje nós podemos falar: obrigado, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Até domingo.